Muito bem, nós sabemos que orar é falar com Deus. Mas orar não é apenas a gente falar. A oração é um diálogo com o Senhor. E nós vamos percebendo que principalmente a oração de intercessão, ela é direcionada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo nos move, nos leva a orar, porque o Espírito Santo, ele vê, ele sabe de todas as coisas, ele é onisciente, ele sabe para onde devemos direcionar o nosso coração em oração diante do Pai. E nós vamos ver que aqui nas Escrituras nós temos algo tão interessante, por exemplo, com Esdras, Neemias e Daniel. Nós vamos ver que todos estes 3 livros, no capítulo 9, nós temos oração pela nação. Em Esdras, no capítulo 9, em Daniel, no capítulo 9, e vamos ver também como que Neemias também ora ao Senhor. Oram pela nação, oram pelo povo de Deus, oram abençoando. Eu sei que há algumas pessoas que dizem a nossa oração não deve ser ampla, a nossa oração tem de ser específica, mas nós vamos ver, estudando as orações bíblicas, quanta coisa tão ampla alcança de uma maneira específica os corações, principalmente quando oramos intercedendo pela nação. Esdras era um estudioso da palavra de Deus. Esdras fazia parte ali da tribo de Levi. Esdras, ele era um conhecedor das Escrituras, era um doutor da lei e era um homem que conduzia o povo de Deus na reconstrução do templo em Israel, em Jerusalém. A reconstrução do templo depois que fora destruído por Nabucodonosor pelos exércitos de Babilônia. Ele reconstrói, junto com o povo de Israel, levantam novamente ali o templo, o altar, e Esdras traz um avivamento para a nação de Israel, um avivamento de retorno às Escrituras, um avivamento de retorno à vontade de Deus para o seu povo. Então vamos ver como Esdras orou pela nação. No capítulo 9 de Esdras, do livro de Esdras, do versículo 5 ao 15, nós lemos assim: Na hora do sacrifício da tarde, levantei-me da minha humilhação, com as vestes e o manto já rasgados, me pus de joelhos, estendi as mãos para o Senhor meu Deus e disse: Meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a Ti a face, meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça e a nossa culpa cresceu até os céus. Vamos parar aqui um pouquinho. Esdras recebeu uma notícia que o abalou muito. Esdras ficou sabendo que do povo de Deus, do povo de Israel, vários homens se casaram com mulheres estrangeiras, mulheres das terras ao redor de Israel, mulheres que tinham seus deuses, seus costumes, e as crianças estavam aprendendo a língua das nações destas mulheres, das suas mães. E Deus havia dado a ordem que o seu povo precisava casar com mulheres de Israel, homens de Israel com mulheres de Israel, e criar os seus filhos no caminho do Senhor e na palavra do Senhor. Deus proibiu que o povo se misturasse com as outras nações, porque iriam aprender os costumes, o paganismo, os deuses das outras nações. E então, agora ele fica sabendo que há sacerdotes, que há levitas, que há tantos do povo de Israel casados com estrangeiras. E os seus filhos aprendendo dos deuses pagãos, deuses estranhos. Então ele ficou atônito. Diz a palavra que ele arrancou cabelos da sua cabeça, fios da sua barba, ele se desgrenhou ali, rasgou as suas vestes e se humilhou. Mas ele não apenas se humilhou, ele não apenas demonstrou a sua insatisfação, ele tomou uma atitude
ele foi orar. Orar é tomar atitude no mundo espiritual. Orar é levar a Deus, ao Senhor, as nossas necessidades e o que está acontecendo, as nossas notícias. Orar é colocar nas mãos do Senhor aquilo que nós não podemos fazer, não está ao nosso alcance. Orar é receber a direção de Deus para aquilo que devemos fazer, o caminho que devemos tomar, a direção na qual devemos andar. Orar é buscar direção, é buscar que o Senhor tome conta e que o Senhor faça a sua vontade. Esdras foi orar. E ele disse: meu Deus, eu estou envergonhado e confuso para levantar diante de ti as minhas mãos, porque as nossas iniquidades têm se multiplicado sobre a nossa cabeça e a nossa iniquidade cresceu até os céus. Ele tomou os pecados do povo, confessando como seus pecados, como pecados do povo. Ele não diz esse povo, ele diz nós. Oração de intercessão é colocar-se no lugar da pessoa por quem intercedemos. É fazer-se um com ele. E ele diz nossas culpas, as nossas iniquidades. E ele continua dizendo: desde os dias de nossos pais até hoje, estamos em grande culpa. E por causa das nossas iniquidades, fomos entregues, nós e os nossos reis e os nossos sacerdotes, nas mãos dos reis de outras terras e sujeitos à espada, ao cativeiro, ao roubo, à ignomínia, como hoje se vê. É claro que Babilônia abriu as portas, abriu as suas praças, os seus mercados, para que Israel ali pudesse crescer, ali pudesse se estabelecer. Nabucodonosor os tirou da sua terra, os levou cativos, mas não foram escravos como no Egito. Não foram escravos construindo cidades, fazendo tijolos, como foram no Egito. Eles foram levados cativos para se estabelecerem em Babilônia. A proposta do inimigo era levá-los a aprender a língua da Babilônia, aprender os costumes da Babilônia, a amar Babilônia, a servir Babilônia, a falar a linguagem e tomar toda a coreografia de cultos e rituais de Babilônia. Era esquecer Israel, era esquecer o Deus de Israel, era olhar para a Babilônia e se satisfazer e se realizar ali. Mas nós sabemos que o Deus de Israel é o Deus vivo e verdadeiro. E o povo de Israel lá em Babilônia teve a oportunidade de ver homens como Daniel, homens como Sadraque, Mesaque e Abdenego, seus amigos, que preferiram a morte do que se curvar diante da estátua do rei. Preferiram morrer do que parar de orar ao Deus de Israel. E a notícia correu porque os jovens lançados na fornalha, no fogo ardente, eles não foram queimados, eles foram salvos. Eles saíram ilesos. Daniel, lançado na cova dos leões, saiu dali vivo, ileso. E a notícia correu e o Deus de Israel foi exaltado. Então, ao retornar, eles estavam buscando Deus, mas muitos dos costumes se apegaram. E Esdras ora: desde os dias de nossos pais, fomos entregues à vergonha, ao cativeiro, ao roubo. E ele ora dizendo: agora, por breve momento se nos manifestou a graça da parte do Senhor nosso Deus, para nos deixar que alguns escapem e dar-nos estabilidade no seu santo lugar, para iluminar os olhos, ó Deus nosso, e para nos dar um pouco de vida na nossa servidão, porque somos servos, porém, na nossa servidão, não nos desamparou o nosso Deus.
Antes, estendeu sobre nós a sua misericórdia e achamos favor perante os reis da Pérsia para nos reviver, para levantar a casa do nosso Deus, para restaurar as suas ruínas e para que nos desse um muro de segurança em Judá e Jerusalém. Agora, ó nosso Deus, que diremos, pois, depois disto? Esdras então mostra que Deus foi fiel. Esdras, na sua oração, ele louva e agradece ao Senhor porque Deus preservou a nação. Mas ele confessa dizendo: pois deixamos os teus mandamentos que ordenaste por meio de teus servos, os profetas, dizendo: a terra em que entrais para possuir é terra imunda, pela imundícia de seus povos, pelas abominações com que na sua corrupção a encheram de uma extremidade à outra. Por isso, não dareis as vossas filhas a seus filhos, e as suas filhas não tomareis para os vossos filhos, e jamais procurareis a paz e o bem-estar destes povos, para que sejais fortes e comais o melhor da terra, e a deixeis por herança a vossos filhos para sempre. Depois de tudo que nos tem sucedido, por causa das nossas más obras e da nossa grande culpa, e vendo ainda que tu, ó nosso Deus, nos tens castigado menos do que merecem as nossas iniquidades, e ainda nos deste um restante que escapou, tornaremos a violar os teus mandamentos e aparentar-nos com os povos destas abominações? Não te indignarias tu assim contra nós, até de todo nos consumires, até não haver restante nem alguém que escapasse? Ah, Senhor Deus de Israel, justo és, pois somos os restantes que escaparam, como hoje se vê. Eis que estamos diante de ti na nossa culpa, porque ninguém há que possa estar na tua presença por causa disto. Esdras confessa o seu pecado. Esdras rasga o coração diante de Deus, mostrando que o povo é culpado, e ele se põe junto com o povo dizendo: nós pecamos, nós erramos, nós fomos ingratos, nós fomos infiéis, nós não obedecemos a sua palavra. E então, Deus vai ouvir a oração de Esdras. Deus vai perdoar os seus pecados e Deus vai sarar a sua terra. É assim que devemos orar. Orar pelo Brasil. Vamos orar? Feche seus olhos. Curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe. Aí onde você está. E ore comigo dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em tua presença. Eu te peço perdão para os meus pecados. Eu te peço perdão como família pela minha casa. Perdoa-nos, Senhor. Lava-nos, purifica-nos de todo pecado. Dá-nos um novo coração, um novo modo de ser e de pensar. E, ó Deus, eu recebo a Jesus como meu Senhor e o meu Salvador. Entra na minha vida e dá-me um novo coração. Senhor, oramos não somente pela nossa casa, mas oramos pelo nosso país. Tenha misericórdia do Brasil, da nação brasileira. Olha, Senhor, e atende, perdoa as nossas iniquidades, lava-nos dos nossos pecados, da idolatria, da imoralidade, da prostituição, da corrupção, do roubo, da mentira. Ó, Senhor, da injustiça, lava-nos, limpa-nos como nação. Traz sobre o Brasil um novo tempo, que a nossa bandeira verde e amarelo pode, ó Deus, trazer sobre a nossa pátria, no azul celeste, a riqueza da Tua glória, a riqueza das Tuas promessas e a beleza, ó Deus, do Teu avivamento, do Teu perdão. Perdoa-nos como nação e traz sobre o Brasil um novo tempo, um tempo de paz, de alegria, de liberdade nos princípios da Tua palavra. Que a família seja preservada, que as crianças, a sua inocência seja preservada e que o Senhor nos livre, arrancando toda erva daninha, de toda semente maligna plantada nas escolas, nos professores, nos corações, trazendo um novo tempo para o Brasil.
no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Ore sempre, ore todos os dias, ore crendo, ore confiando, confessando e dependendo de Deus em todo o tempo. E experimente a alegria do seu perdão e a sua paz. E até o nosso próximo encontro, no próximo programa, quando aqui estaremos compartilhando com você a Palavra de Deus, aqui na Rede Super. Até lá! Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.